Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que se faz presente, senhores que nos acompanham pela internet, senhores membros da imprensa, eu fui surpreendido, não sei se foi na noite de sexta para sábado para domingo, enfim, não me lembro, com uma publicação no Facebook pelo senhor César Godoy, falando de uma condenação que teriam sofrido o secretário de Finanças, procuradora do município e diretora de tributos da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, na época em que eu era prefeito. E ali dizia, sem mencionar nomes, que tentaram subir com recurso até o STJ e não conseguiram e que não tem mais recurso. Hoje foi publicado na Gazeta, mencionando os nomes, dizendo que houve a condenação em 1 ano e 2 meses, por crime de falsidade e em regime aberto. Primeiro, a condenação foi de 1 ano e 2 meses em regime aberto, convertido em pena restritiva de direitos, não é privativa de liberdade, ou seja, seria cumprida através de serviços comunitários e outras formas, não seria com reclusão. Segundo, que este processo ainda está pendente de análise pelo STJ. Houve, em primeira instância, aqui em São Bento, o juiz, Dr. Lodete, julgou improcedente a ação, por entender que os fatos ocorridos eram irrelevantes do ponto de vista jurídico, e isto é uma das condições para que se configure o crime de falsidade. Ele tem que ser juridicamente relevante, ou seja, tem que causar alguma alteração em direitos, deveres e tal, e o juiz, Dr. Lodete, entendeu que não eram relevantes e, por isso, absolveu as pessoas. O Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça entendeu por dar provimento ao recurso para haver a condenação. Houve o recurso especial, e o recurso especial não é um recurso normal, daí o nome especial. É um recurso que demanda alguns requisitos, dentre os quais a configuração de que há divergência jurisprudencial, com base em outras decisões tomadas por outros tribunais do Brasil inteiro. E isso foi demonstrado que outras situações, até mais graves, foram consideradas, em tese mais graves, foram consideradas irrelevantes, e com base nisso que queria a posição do STJ. O tribunal não acatou, porque é o tribunal que diz se cabe ou não o recurso, não acatou, e foi entrado com um agravo. O agravo é um outro tipo de recurso que serve para destrancar o recurso que não subiu, para que suba, para que se analise. E o desembargador que nega o procedimento do recurso pode mudar o seu posicionamento, neste caso não mudou, e neste caso, se ele mudar, vai para o STJ já para julgamento do recurso propriamente dito, dos argumentos do recurso. Ele não aceitou, mas tem que mandar para o STJ de qualquer forma, ou seja, o processo sobe até o STJ, para que o STJ, no primeiro momento, diga se cabe o recurso ou não. Cabendo o recurso, aí sim parte-se para o julgamento propriamente dito do recurso. E, portanto, a informação dada pelo senhor César Godoy, ele não atuou como vereador naquele momento, está pendente de análise, então, pelo STJ. Esse processo vai subir nos próximos dias para lá. Eu tenho aqui a consulta dos processos lá no Tribunal de Justiça, e aqui consta o agravo em recurso especial e o despacho, a decisão do vice-presidente do tribunal, desembargador Sérgio Isidoro Raio, diz o seguinte: em observância ao procedimento previsto no parágrafo 4º do artigo 1042 do Código de Processo Civil 2015, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos. Ou seja,
não mudou seu posicionamento de não subir. Devendo os autos serem remetidos à corte de destino. Não é a corte de origem, não é a primeira instância. A corte de destino é o STJ. Procede as devidas anotações e baixe no registro em times. E mais adiante, no dia 14/10, consta aqui que os autos foram remetidos à seção de digitalização e divisão de arquivo, DDI, para digitalização e transmissão eletrônica ao Colendo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, o processo vai subir para o STJ, para o STJ analisar se cabe o recurso. Se couber, vão partir para o julgamento. Se não, se entender que não cabe, vamos tentar outro recurso. Qual é a história? Até porque todo mundo sabe. Porque daqui a pouco, aí já tem gente no Facebook já dizendo de prejuízos, não sei o quê, que vão ressarcir os cofres públicos. O que aconteceu? No ano 2008, diversas ações de execução fiscal estavam em andamento no fórum. Aliás, nós fomos, acho que, a administração que mais ajuizou ações de execução fiscal nos últimos anos. O secretário de Finanças, na época, entendeu que o cálculo estava errado. Estavam se cobrando a mais dos contribuintes do que devia. Questão de cálculo dos juros. E se buscou fazer a suspensão desses processos, porque muitos deles já estavam em vias de ir para o leilão, ou seja, os processos, as pessoas teriam seus bens leiloados por conta de uma cobrança a mais do que era devido. Fez-se de uma forma errada, não devia ter sido feito da forma como foi declarado em certidões, e isso o Ministério Público entendeu que houve falsidade. Acontece que estes processos, tão logo foram feitos as revisões dos cálculos, voltou para o fórum e deram continuidade no processo. Houve, na administração de Magno Baumann, 2009 a 2012, um processo administrativo contra uma dessas pessoas, que é servidora de carreira, para fazer apuração de possível infração funcional. E ela foi absolvida na esfera administrativa, ficou colocado lá textualmente que não houve nenhum prejuízo ao erário público, que os processos prosseguiram, enfim e tal. Houve ação na justiça comum aqui em São Bento e o processo foi julgado em primeira instância improcedente. Essa é a situação. Por que eu digo que os fatos eram juridicamente irrelevantes? Porque não se estava dando nenhum desconto indevido aos contribuintes, nem nenhuma anistia, nem nada. Apenas estava se buscando cobrar aquilo que era o correto. Até porque, se cobrasse mais do que era devido, poderiam os particulares entrar no futuro com ações de repetição de indébito. Então, foi feito nesse sentido, e por isso que o juiz entendeu que, apesar da quantidade de certidões, porque é uma certidão para cada processo, apesar de ficar caracterizado que houve, sim, a falha administrativa, não foi relevante para dizer que as dívidas não existiam, ou que houve algum perdão, ou nada. Até porque os processos, tão logo houve a correção dos valores, voltaram a tramitar. Muitos parcelamentos existiram, muitos pagamentos existiram, e outros não, e prosseguiram, e com base nos valores corretos. Foi isso que foi feito, para que até não se macule o nome de pessoas que ainda estão pendentes de julgamento. A intenção do vereador Godoy foi me atingir, e para isso não mede esforços e não tem escrúpulos de, se for o caso, atingir quem porventura tenha participado da minha administração sem que tenha qualquer problema com o vereador Godoy. O objetivo é me atacar. Como não consegue me atacar, ele procura atingir as pessoas próximas. Então, são esclarecimentos. E, por fim, presidente, eu vi que entrou um requerimento que não foi colocado em discussão, porque para análise da mesa, também de um requerimento do vereador Godoy, em que ele questiona o fato de eu ter faltado numa sessão em setembro e não ter sido descontado no meu salário. De fato, eu nem tinha me tocado disso. De fato, eu faltei, não justifiquei, não vi, até porque não é minha obrigação fazer esse desconto, mas eu não tinha nem visto. Agora que eu fui ver minha folha de pagamento, o dinheiro entra na conta, eu não vejo.
Mas, já de antemão, senhor presidente, por conta daquela sessão de setembro que eu faltei, não me recordo o dia agora, eu solicito a Vossa Excelência que determine a direção administrativa desta Câmara para que promova o desconto daquela sessão neste mês agora de outubro. Eu não sabia que não tinha sido descontado e nem tinha me lembrado que eu tinha faltado. Neste mês agora de outubro, eu também faltei uma sessão, e o senhor se recorda, inclusive eu justifiquei por escrito, protocolei nesta casa, da minha ausência, que foi no dia 13 de outubro. Os senhores se recordam que eu tinha pedido o adiamento desta mudança de data, houve a concordância da mesa, eu tinha marcado já a minha viagem, e depois foi remarcada para o dia 13. Então, o que eu antes estava tranquilo, que eu não ia faltar nenhuma sessão, acabei faltando, mas eu tinha justificado, tinha pedido antes, tinha sido concordado, e em cima da hora foi remarcada a sessão. Então, eu só peço que o senhor encaminhe ao diretor administrativo desta casa para que promova o desconto daquela sessão de setembro que eu faltei injustificadamente. Que desconte agora no mês de outubro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Próximo vereador, por favor. José Hermínio Green, Vossa Excelência, vereador. Tenho tempo de até 10 minutos para as suas colocações. Vou me abster, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Número 1. Para poder fazer rapidamente uso da palavra, eu transfiro o trabalho da mesa diretora ao vereador, vice-presidente dessa casa, vereador Tício Vladimir. Dando continuidade à palavra livre, passo o tempo de 10 minutos ao vereador presidente dessa casa, Edmar Salomão.